Tem Flamengo e Orlando City nesse sábado, às 3 horas da tarde, segundo amistoso do Flamengo nos Estados Unidos. O time treinou a semana toda, não teve jogo no meio da semana, não teve viagem, e com isso o Tite pode sim colocar em campo a sua força máxima, pode colocar o que ele tem de melhor. E com essa possibilidade, fica a expectativa dele colocar o tal quarteto em campo tão falado, né? Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson. 3 deles já atuaram juntos no segundo tempo contra o Philadelphia Union, né? O primeiro jogo que o Flamengo fez lá nos Estados Unidos, mas não tinha o Gerson em campo, né? Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz jogaram no segundo tempo, mas sem o Gerson. E aí, será que o Tite já vai colocar o quarteto em campo? Será que ele vai segurar o De La Cruz um pouquinho? Será que ele vai tirar, de repente, o Gerson? Como é que vai funcionar isso, né? E, no caso dele colocar o De La Cruz, como é que isso vai funcionar taticamente? Como é que vão ser as estruturas, as dinâmicas? Como é que o time vai se comportar? Olhando um pouquinho para o que o Tite fez na estreia e também olhando um pouquinho para o que o De La Cruz fez em campo no segundo tempo contra o Philadelphia Union, eu projetei algumas coisas, algumas situações aqui táticas que eu quero dividir com vocês. Vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir, quero dizer para vocês que esse vídeo é um oferecimento do Laboratório do Futebol, mais especificamente do curso Explorando o Jogo, que continua na promoção de R$ 149 em uma parcela só, ou parcelas de 15. Vale muito a pena. Você vai entrar em contato aí com uma introdução à análise do desempenho. Você que gosta de futebol, você que quer conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte que eu sei que você ama, essa é uma grande oportunidade. O link está aqui na descrição. Tem também na descrição do vídeo o link para você virar membro desse canal. Não perde tempo, vale a pena, tem vários benefícios muito legais e você vai pagar uma merreca e vai ajudar o canal a crescer. Fechado? Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, então o que a gente viu na estreia do Flamengo contra o Audax no Carioca, né? Vimos essa escalação aqui, tradicional, que já tinha sido usada em 2023, nesse 4-3-3, que mudou um pouquinho, né? A gente pode até interpretar como um 4-2-3-1, com a Arrascaeta um pouco mais avançado, o Gerson um pouco mais baixo, tá? Nesse 4-3-3 que pode ser esse 4-3-3 de triângulo de ponta alta que a gente chama, né? A gente via muito mais o Pulgar mais baixo e o Gerson mais alinhado com a Arrascaeta em 2023. A gente viu nessa estreia do Flamengo em 2024 contra o Audax, o Gerson um pouco mais baixo e esse triângulo virando o seu vértice, virando a sua ponta pro Arrascaeta, para a baliza do adversário, tá? Quando o time começava as suas progressões, o que a gente via? Começava a construir as jogadas, a gente via muitas vezes o Varela trabalhar mais em corredor central, se juntar ao Pulgar, o Ayrton Lucas fazer parte da saída de bola com os dois zagueiros e os dois pontas estarem em amplitude, Luiz Araújo e Cebolinha, certo? Os dois meias mais por dentro, naquele meio espaço ali, um pouco por trás do Pedro, certo? Com o De La Cruz, isso muda, porque o De La Cruz quase nunca, muito raramente, vai gerar essa amplitude, vai ficar aberto como um ponta, como o Luiz Araújo faz. Ele vai trabalhar por dentro, a gente pode ver essa estrutura aqui de 3-1-3-3, com o Varela dando amplitude e o De La Cruz um pouco mais por dentro, essa trinca de meias, né, à frente do Pulgar, para o Pulgar poder achar esse espaço e o Flamengo progredir a partir desse tipo de estrutura aqui, tá? E aí o Flamengo até vai ter bastante superioridade numérica naquele setor também, faz sentido essa estrutura, certo? Bom, aqui a gente viu também, na estreia do Flamengo, o Gerson baixar bastante para poder ser uma opção na saída de bola, ser esse segundo pivô, esse duplo pivô, junto com o Pulgar, os dois laterais dando amplitude e os dois pontas mais por dentro, com o Arrascaeta centralizado, com muita liberdade para circular. Então, com os dois pontos mais por dentro, dá para a gente entender que o De La Cruz pode sim simplesmente assumir esse posicionamento do Luiz Araújo ali por dentro, nesse meio espaço, liberando o corredor para o Varela e se associando muito com o Arrascaeta. A gente viu o De La Cruz se associar muito, né, com o parceiro dele, com o uruguaio, camisa 14, esses dois uruguaios se relacionando muito, trocando muito de posição. A gente pode ver o De La Cruz simplesmente assumir esse posicionamento aqui do Luiz Araújo mais por dentro, tá? Então, estou agora mostrando para vocês o De La Cruz e o Arrascaeta trocando muito de posição e de função. Isso deve acontecer bastante com esses dois atletas em campo. Outra estrutura que a gente viu quando o Flamengo já avançava um pouquinho mais no campo de jogo, em segunda fase de progressão, né, era o Ayrton Lucas se juntar ao Varela por dentro e fazer essa trinca aqui com o Pulgar, os dois laterais trabalhando por dentro, com os dois pontas em amplitude, tá? E aí a gente via essa estrutura aqui também, ó. Em alguns momentos a gente viu os dois laterais em amplitude, os dois pontas por dentro, os dois extremos trabalhando mais por dentro e os dois meias mais baixos. E aí, o que a gente pode projetar em relação ao De La Cruz? De novo, ele assumindo o posicionamento, assumindo a função do Luiz Araújo aqui por dentro, para ser essa opção
de trabalho aqui associativo, de centro de jogo denso, muita gente em volta da bola, passes curtos entre Arrascaeta, entre Pedro, entre o próprio Varela, o próprio Gerson vindo se juntar a eles, o Pulgar também se adiantando, e, de novo, a gente vê o posicionamento do De La Cruz e do Arrascaeta, muitas vezes que podem trocar, né? A gente vai ver muitas essas trocas entre o De La Cruz e o Arrascaeta. Arrascaeta é mais avançado, o De La Cruz mais baixo na base da jogada e vice-versa. A gente deve ver bastante isso, tá? Outra coisa que me chamou a atenção no jogo do Audax, que eu já quero projetar aqui também, para o 2024 do Flamengo, tá? Que eu quero falar com vocês, é a questão do bloco alto. Eu gostei muito de ver o Flamengo marcando nessa estrutura aqui de bloco alto, que é o 4-1-3-2, porque ele gera quase que um encaixe individual. Aqui já substituindo o De La Cruz pelo Luiz Araújo, certo? A gente já vai colocar aqui o De La Cruz em campo, fazendo o que o Luiz Araújo faria, ou fez, melhor dizendo, contra o Audax. Então aqui a gente já tem o De La Cruz e a gente tem aqui o goleiro como homem livre, tá? Quando a bola roda para o zagueiro, o Pedro vai pressionar, o Arrascaeta avança um pouquinho mais, o Cebolinha vai fechar a linha de passe, o Gerson sempre encaixando no primeiro volante do adversário, tá? O De La Cruz também vem trabalhar um pouquinho o seu posicionamento um pouquinho mais por dentro para gerar uma superioridade numérica, para tirar a linha de passe e para deixar o adversário desconfortável, tá? Quando a bola vem rodar do outro lado, a mesma estrutura espelhada, né? O Cebolinha vem um pouquinho mais para dentro, o Arrascaeta vem pressionar esse portador da bola, o De La Cruz vem fechar a linha de passe aqui no lateral esquerdo. Só que acontece com essa estrutura de 4-1-3-2, ela tem um cobertor curto, como tudo no futebol tem, né? Que é o campo é muito grande. Então, quando você vai pressionar numa área do campo, você vai deixar uma outra área vulnerável, você tem que criar dinâmicas para que isso seja minimizado, seja mitigado. Esse 4-1-3-2 deixa, eventualmente, muito espaço nessa região onde eu marquei aí. Então, quando o adversário projeta jogadores nessa região, é importante que haja uma proteção, haja uma situação, né, quando essa bola longa entrar, por exemplo, uma diagonal longa do zagueiro aqui, lá no extremo ou no meio campista, lá do lado direito, é muito importante que o Ayrton Lucas salte essa pressão e que os demais companheiros também possam fazer esse movimento para estarem todos próximos, fechando linha de passe, gerando uma situação desconfortável, pressionando o portador da bola e deixando o adversário sem opção para continuar progredindo, certo? Aqui a gente vai ver o goleiro como homem livre, como eu já tinha falado, e quando o Flamengo deixa o goleiro como homem livre, ele também muitas vezes vai tentar quebrar essa bola direto lá no seu centroavante, no seu atacante, tá? Como o Flamengo vai forçar esse tipo de situação, quando o Flamengo sobe o bloco dessa forma, o Flamengo espera que isso seja feito. Quando o Flamengo força essa situação, o que o Flamengo tem que fazer? Pressionar com o Léo Pereira, por exemplo, no caso dessa bola ser feita no cara que está mais próximo do Léo Pereira, né? O Léo Pereira tem que encostar muito ali para poder ganhar esse duelo, seja de cabeça, seja por baixo, se antecipando, né? E a partir do momento que o Léo Pereira se aproxima, todos os outros jogadores, todos os outros companheiros também têm que se aproximar. O Flamengo tem que se aglutinar quando essa bola longa é feita do goleiro para o atacante, para que haja uma disputa de primeira bola, é importante ganhar a primeira bola, obviamente, e de segunda bola. O Flamengo precisa estar com os atletas o mais próximo possível dessa região de onde a bola vai cair para poder disputar a segunda bola. É muito importante essa disputa de primeira e de segunda bola para times que sobem o bloco, porque você vai forçar o adversário a jogar essa bola longa. Então, se você força o adversário, induz que ele faça essa bola longa, você também tem que estar preparado para ganhar a situação da bola longa quando essa bola é quebrada lá no atacante. Então, é importante que esses jogadores se aglutinem. É fácil fazer isso? Não é tão simples. Por quê? Porque o campo é grande. Então, ficar toda hora correndo para trás e estar perto da zona da bola acaba gerando um cansaço. O ideal é que você consiga equilibrar isso, né? E com o trabalho se desenvolvendo, a gente vai ver isso cada vez mais funcionando de uma maneira orgânica, funcionando de uma maneira assertiva e eficaz, tá? E aí, a gente pode ver, a gente deve ver, torce para que isso aconteça, é o Léo Pereira ganhando esse tipo de jogada. Isso pode acontecer também com o Fabrício Bruno aqui, né, com o próprio Pulgar, ou com os laterais. É importante que eles ganhem essa jogada e a importância do defensor flamenguista, desse defensor rubro-negro, fazer essa rebatida direcionada, né? Então, ganhou essa bola pelo alto, conseguiu se antecipar, já direcionar essa rebatida para o companheiro. Então, aqui no caso, por exemplo, é o Léo Pereira, apenas como exemplo, né? Podem ser os outros companheiros também, fazendo um cabeceio já direcionando para o Cebolinha. Então, quando o Cebolinha está próximo da bola, está próximo da zona da bola, ele vai receber esse cabeceio, ele vai receber esse passe do Léo Pereira e já vai poder girar e jogar, e o Flamengo consegue, assim, uma situação aqui de 5 contra 5, de vantagem qualitativa, de conseguir progredir rápido, de conseguir atacar essa última linha, conseguir atacar a baliza do adversário e conseguir situações de finalização, situações de perigo e situações, obviamente, de gol. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer nessa partida de sábado, se o Tite vai escalar o De La Cruz,
Se você acha que essas dinâmicas aqui que eu coloquei fazem sentido, se você acha que o Flamengo vai progredir dessa forma, se você acha que o Flamengo vai se comportar taticamente dessa forma com o De La Cruz em campo, se você acha que vai acontecer de uma forma diferente, como é que vai acontecer? Quero ler vocês aqui, que eu sei que vocês são entendedores, vocês aqui, essa minha audiência qualificada, é uma turma que entende, então quero abrir esse debate aqui para a gente poder falar sobre isso, porque realmente é uma curiosidade muito grande. Há, por exemplo, a possibilidade do Tite colocar o Gerson na ponta direita, né? Muito do que eu coloquei aqui com o De La Cruz sendo esse falso ponta, pode ser representado, ou reproduzido, melhor dizendo, com o Gerson também lá. Mas algumas coisas podem ser diferentes, né? O Gerson já vai trabalhar muito mais o pivô, vai trabalhar um jogo mais de espaço e força do que o De La Cruz. O De La Cruz vai jogar muito mais de frente do que o Gerson vai jogar muito mais de costas. Então, isso muda algumas dinâmicas. Então, muito curioso para ver como é que o time vai se portar, como é que o Tite vai escalar, como é que o time vai progredir, qual vão ser as dinâmicas, os encaixes. Bastante curioso para esse jogo do Flamengo com o Orlando City, porque realmente há essa possibilidade da escalação de um time titular, da força máxima, e aí fica realmente essa expectativa para ver o tal quarteto junto. Vamos entender se de fato o Luiz Araújo vai perder a vaga, quem é que vai sair do time e como é que isso vai acontecer. Tá certo? Obrigado mais uma vez pela audiência. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece de deixar o like no vídeo, que ajuda o canal a crescer, ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. É muito importante, tá? Vira membro desse canal, só clicar aqui em Seja Membro, você não vai se arrepender. Fechado? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela presença de sempre. Tamo junto, até um próximo vídeo e eu